Olá, meu nome é Álvaro Vinícius e irei aqui comentar em linhas bastante sintéticas algumas leituras, livros que recentemente adquiri e que ainda farei alguma leitura, e outros também que eu já fiz alguma leitura. Os livros são estes aqui: Economia Política, Introdução, Crítica e Itália Esotérica. Vou começar por esse livro aqui, Economia Política, Introdução Crítica. Eu ainda não li todo o livro, comprei recentemente, mas o assunto, economia política, quanto a ele, irei aqui tecer alguns comentários. Primeiro, o que é economia política? A própria expressão ela pode sugerir de imediato, especialmente as pessoas que ainda carecem de melhor conhecimento sobre assuntos de natureza econômica, como também de política, uma espécie de distorção, pela simplificação exagerada, de que se trataria de uma explanação sobre interpretações relacionadas à economia, sob algum viés de representação teórica da política. Essa é uma das possibilidades esperadas para um pré-julgamento acerca do que seja economia política. Mas a economia política, na verdade, temos que entendê-la como algo único. Por quê? Não há de se falar em economia sem política. Analisar a situação econômica de uma região não está aí, caso o pesquisador, o estudioso, ele queira se deter de um modo sincero em seu trabalho, de toda a caracterização política da região. E essa caracterização política, ela perpassa dimensões históricas, sociais, sociológicas e, por que não dizer, até mesmo antropológicas. E nesse poliedro de investigação, já que aqui me refiro a várias faces de perspectivas de análise, mas que todas elas estão entrelaçadas e constituem assim uma unidade de investigação, todas elas apontam para a maneira como uma determinada organização social, no espaço-tempo, ela com o tempo foi se desenvolvendo, ou ela foi se mostrando, a partir de uma série de modificações, uma estrutura que a determine enquanto uma região, uma cidade, uma província, um estado, um país, enfim. E tudo isso tem como vértice, do ponto de vista da representação, o que tange ao poder, a política, a polis, quando nós analisamos aí o etno da palavra, cidade, a ideia de cidade, a ideia de uma estrutura que ela tem aí como uma base de desenho territorial, o intercâmbio urbano, a maneira como aquela região, ela com o tempo deu as condições de ser tanto habitada, quanto também de gerar um fluxo de mercadorias, um fluxo comercial ou de produção de bens
possam aí ter maior valor agregado ou não, né? Então, não dá para se analisar a atividade econômica, né, e interpretar indicadores como hoje conhecemos, como PIB, né, inflação, né, taxa Selic, né, taxa básica de juros, né, a relação entre as finanças, né, em um país, né, com os principais ativos, né, estratégicos do ponto de vista de soberania, né, sem se deter no aspecto político, né? E esse aspecto político ele está entrelaçado com diferentes faces, né? Então, a partir daí já dá para se entender que a analisar a economia envolve um pensamento sistêmico e não um pensamento extremamente angular, não um pensamento linearizado, né? E também não pode ser um pensamento meramente de uma quantificação, né? Ou de um simples balanceamento, né? de informações, né? Ou de números, né?